Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Vocação Jurídica. Essa é a sua primeira vez por aqui? Se for, seja muito bem-vindo, muito acolhido. Meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal e criei esse canal com o intuito de transmitir informações de forma muito simples e objetivas sobre o funcionamento de um processo criminal na prática, para que você entenda questões voltadas ao direito penal, direito processual penal, seja você advogado de direito, estudante de direito ou talvez nunca tenha ingressado numa faculdade. Aqui o espaço é aberto para todos tirarem as suas dúvidas e interagirem comigo, tá bom? Gente, atenção com esse vídeo, porque principalmente para os advogados que atuam na área de execução penal, tá? Hoje eu vou falar de um posicionamento recente, e eu digo recente porque é um julgado de abril agora de 2023 do Superior Tribunal de Justiça, e ele alterou um pouco as regras no que diz respeito às pessoas condenadas, aquelas que já tiveram a sentença condenatória, que não cabe mais recurso nenhum e começaram a cumprir a pena no regime fechado e também no regime semiaberto. Houve aí uma alteração que eu acho muito interessante vocês entenderem que alteração é essa, porque dessa forma vocês poderão utilizar a favor do cliente de vocês. E se vocês não são advogados, mas são familiares de presos ou são pessoas que estão sendo processadas criminalmente, é importante também entender para falar com seus advogados, com os seus defensores e, quem sabe, eles poderem utilizar a favor de vocês próprios, ok? Então, vamos lá. O que, na verdade, eu preciso primeiro chamar a atenção de vocês é a regra que está no artigo 117 da Lei de Execução Penal. Essa regra é destinada às pessoas que já foram condenadas, então não são as que estão presas preventivamente, aguardando o julgamento em liberdade, presas, né? Não, elas já tiveram o seu julgamento, já foram condenadas, já estão cumprindo pena. Então, esse artigo 117 trazia algumas hipóteses dessas pessoas condenadas cumprirem o restante da pena em casa. É o que a gente chama de prisão domiciliar. E eu vou ler aqui para vocês o artigo 117 da Lei de Execução Penal para vocês entenderem como eram, né, as regras. Ainda são, tá? Olha lá. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto. Então, ou seja, aquela pessoa que estava cumprindo pena, ela teria que estar no regime aberto. Então, dessa forma, o artigo 117, ele descarta o regime fechado e o semiaberto. Então, cumprindo no regime aberto em residência particular. Então, permite que essa pessoa que está cumprindo a pena no regime aberto em residência particular, em que situações que ela pode fazer isso? Quando ela for condenada e tiver maior de 70 anos de idade. Segunda hipótese, quando ela for condenada e tiver sido acometida de uma doença grave. Terceira hipótese, ela é condenada e tem um filho menor ou deficiente físico ou mental. Então, o filho ou ele é menor de idade ou ele apresenta uma deficiência física ou mental. E a última hipótese do artigo 117, que essa condenada fosse gestante. Ou seja, todas essas pessoas que estão cumprindo pena, que se encaixassem em uma dessas hipóteses e estivessem no regime aberto, poderiam ter a chamada prisão domiciliar, ou seja, cumprir a sua pena na sua respectiva residência. Só que o STJ, ele acabou alterando, né, essa situação.
Então, se tivesse uma gestante, por exemplo, e ela estivesse no regime fechado, ela não poderia ter a prisão domiciliar porque ela estaria no regime fechado. E o artigo 117 que eu acabei de falar para vocês fala em regime aberto, certo? Só que o STJ ele julgou o RHC. O que é isso? É o recurso em habeas corpus. Eu vou dar o número aqui para os advogados consultarem. Se você não é advogado, mas é parente de algum preso que foi condenado e que está cumprindo pena, anota também, mostra para o seu advogado, veja se não cabe na situação dele, né, do seu parente. É importante anotar. É o RHC 145.931. Eu vou deixar também nos comentários o número desse recurso. Nesse recurso, o STJ julgou o caso de uma moça, tá? Essa moça, ela tinha impetrado um habeas corpus. Era uma moça que havia sido condenada por tráfico de drogas. Ela não cometeu nenhum crime de violência ou grave ameaça à pessoa. Ela praticou o tráfico, tá? E aí ela veio a ser condenada e ela tem 2 filhos menores de idade. Um filhinho tem 2 anos e o outro tem 6 anos. O que acontece? Ela foi condenada a cumprir essa pena pelo tráfico no regime fechado. E o local onde ela cumpriu a pena, começou a cumprir a pena, é um local muito distante da sua antiga residência. Parece que eram mais de 230 quilômetros de distância, tá? E aí foi feito esse habeas corpus, o advogado dessa moça fez, pedindo para que ela cumprisse a pena na sua residência, em prisão domiciliar. E aí, se você ler o artigo 117, você vai fazer a análise seguinte: olha, tudo bem, ela tem 2 filhos menores de idade, ela é primária, ela não cometeu crime de violência nem grave ameaça à pessoa, foi um tráfico de drogas, mas ela está no regime fechado. E o artigo 117 fala que só pode prisão domiciliar no regime aberto, certo? Só que o STJ ele estendeu a aplicação dessa norma. Ele deu o direito à prisão domiciliar a essa senhora, mesmo ela estando em regime fechado. Olha que interessante. E ele trouxe alguns fundamentos que eu anotei aqui. O ministro relator desse habeas corpus, né, foi um RHC, na verdade, é o ministro Sebastião Reis. Ele diz o seguinte, que a norma do artigo 117 deve ser estendida para outras pessoas que estão no regime fechado e semiaberto. Claro que cada caso deve ser analisado isoladamente, né? No caso dessa senhora, ela tinha 2 filhos, né, menores de idade. Esses 2 filhos dependiam dela, ela que cuidava deles, não havia mais ninguém que pudesse cuidar deles. A distância do local onde ela está cumprindo pena para a antiga residência dela, o que aconteceu? Faz com que as crianças não tenham condições de visitá-la, até pela idade, né? E ela também é primária, ela não tem um comportamento voltado para a criminalidade, ela não é uma pessoa que oferece risco à sociedade. Então aqui o Estado, ele ao dar essa possibilidade da mãe ficar cumprindo a pena em casa, e é pena, tá? É prisão, não é porque está em casa que pode fazer o que quiser. Provavelmente com tornozeleira eletrônica, tendo a sua vida toda controlada. Ela não pode sair de casa, ela só mudou do local onde ela vai cumprir pena. Continua sendo pena, ok? Então, por que o Estado, por que esse ministro, né, Sebastião Reis, resolveu estender esse direito a essa senhora, mesmo estando no regime fechado? Ele levou em consideração não ela, a presa, a apenada, mas sim a criança, as 2 crianças que estavam numa idade muito da infância, né, muito pequena, são muito pequenininhas.
e precisam do apoio da mãe, do contato da mãe e etc. E como essa mulher ela não oferece nenhum risco à integridade, ao Estado, ao funcionamento do Estado Democrático de Direito, ela não é uma pessoa perigosa, pertencente à facção criminosa, nada disso, até ostenta a primariedade. Então, o ministro Sebastião Reis concedeu a ordem, né? Na verdade, ele deferiu esse recurso aí para que essa senhora passasse a cumprir a sua pena restante ao lado das filhas na residência, né? Na sua residência. Ok? Então ele diz que a mulher não oferece risco e ele reconhece uma outra coisa aqui que é muito importante. Sabe o que é? É a questão do Estado inconstitucional, que eu falo várias e várias vezes. O STF, a gente chegou ao absurdo tão latente, tão grande, que o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário nesse país, ele reconhece que o sistema prisional, ele é o quê? Ele fere diariamente direitos e garantias básicas de todas as pessoas que ali estão, né? Que a finalidade da lei, lamentavelmente, não é aplicada. Em se tratando de mulheres gestantes, mães de crianças muito pequenas, essas condições são piores ainda. Então, por todos esses motivos, é que o STJ resolveu dar esse direito, essa possibilidade da moça cumprir o restante da pena dela na sua residência. Então, só para ficar resumido, mas não saia daqui não, porque tem uma outra conclusão que é importante para você tirar, tá bom? Fica aqui comigo. Mas resumindo aqui a história, a regra é que somente o artigo 117 da Lei de Execução Penal, aquelas regras que estão lá, se a pessoa ela preenche aquilo, né? Então, se ela está no regime aberto, se ela é maior de 70 anos, se ela é acometida de doença grave, ou se tem um filho menor ou deficiente físico-mental, ou se for gestante, no regime aberto é que terão direito de cumprir a pena em suas respectivas residências, prisão domiciliar. O STJ, através desse RHC que eu acabei de falar, ele trouxe uma exceção, ele ampliou a incidência desse artigo para uma mulher que estava no regime fechado. E se ele fez para o regime fechado, é claro que ele pode fazer para uma mulher que esteja no regime semiaberto. Então, atenção, advogados, verifiquem nos seus clientes se há mulheres que preencham esses requisitos. Mulheres que têm filhos menores de idade, que os filhos dependem dessas mulheres, que essas mulheres não tenham cometido crimes contra eles, isso é importante, tá? Porque se tiver caracterizado maus tratos, é claro que o STJ, o STF ou o Tribunal de Justiça não vai dar prisão domiciliar, não faz sentido. Mas se essas mulheres se encaixarem nessas condições que o STJ agora acabou de julgar, peça, a prisão domiciliar com amparo nos fundamentos desse RHC. Menciona o número do RHC. Aliás, mais do que mencionar e assistir esse vídeo, estuda o julgado do RHC, entra no caso profundamente, é um processo eletrônico, você pode acessar, você é advogado com Tolkien, procura entender a situação real que aconteceu e aplica para a sua cliente. Eu tenho certeza que isso pode ajudar e muito. E eu digo mais, isso mostra que as coisas na vida, aliás, nada na vida é totalmente estático. Estamos sempre em profunda transformação. Tudo muda com o passar do tempo. E por que não o entendimento dos ministros que compõem o STJ e o STF?
toda hora eles estão mudando, né, de posição. Então, uma hora eles pensam uma coisa, outra hora pensam outra. Cabe a nós, advogados, com conhecimento jurídico, né, com fundamentos técnicos, fazermos com que e tentarmos convencer também que esses ministros possam ainda mais mudar. Então, por que não adaptar, por exemplo, toda essa discussão para os casos de pessoas que têm mães idosas? Então, imagina que a pessoa foi condenada e a mãe ela sofre de uma doença grave. Não existem outros parentes que possam tomar conta dessa mãe, ela está numa situação complicada e o condenado é o único mantenedor daquela mãe. Por que não também tentar uma prisão domiciliar? E outras hipóteses. Eu só estou aqui fazendo com que vocês reflitam sobre possíveis alternativas. Não se fechem apenas ao corpo da lei, ao que a lei diz. Usem, né, o raciocínio, a experiência, os fundamentos, a Constituição Federal. Como é importante ter a Constituição Federal, dominar isso. Vocês viram que o STJ, ao decidir de forma favorável a prisão domiciliar, ele usou a integridade da criança, a proteção da criança, quer dizer, são princípios constitucionais. E que se nós tivermos o domínio, nós também podemos, ao fazermos pedidos em prol dos nossos clientes, nós podemos utilizar isso também. Então fica aqui a dica, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, até o próximo, hoje é segunda-feira, até quarta-feira, tá bom? Um forte e carinhoso abraço, ó. Se ficou alguma dúvida, quiser registrar algum comentário, eu estou por aqui e vou ter um enorme prazer em responder a pergunta de vocês. Aliás, eu tenho respondido várias. Eu agradeço muito pelo carinho, pelas perguntas, pelo contato, seja pelo WhatsApp, como também no próprio YouTube, tá bom? Um forte e carinhoso abraço, olha. Tchau, bom restinho de feriado. Fica com Deus.